Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo aí. Essa live está sendo gravada agora, vai ficar disponível no canal da EduNext. Mais uma live aqui para a gente trazer algumas informações interessantes sobre o mercado de educação, a parte de tecnologia financeira ligada ao mercado de educação. E hoje, nosso convidado para a gente ir direto ao ponto, Dado Guimarães, sócio fundador da EduNext junto comigo, CFO da EduNext, carrega aí mais uma série de outras atribuições, né, Dado? Roqueiro, viajante, pai e assim por diante, né? Dado, bem-vindo. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre os desafios na área financeira, na educação superior, principalmente voltado aí à digitalização de processos financeiros, digitalização da educação como um todo. E, puxa, seja bem-vindo, dá um oi aí para a galera e a gente começa o nosso tema. Obrigado, Léo, obrigado pela oportunidade. Sempre tá bom falando com o mercado, contando um pouco da nossa experiência e por que a EduNext surgiu desse jeito e tentando resolver a cada dia mais as dores aí das instituições de ensino, né, que principalmente nessa área financeira vieram de processos arcaicos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que ainda até hoje perduram aí em muitas das universidades, né, e a EduNext está lá como uma solução para toda essa dor financeira que as universidades passam. Isso aí. É legal dizer para quem está chegando aqui agora, né, que ainda não navegou no nosso site, não conheceu o EduNext mais a fundo, que o nosso objetivo, né, Dado, quando a gente idealizou aí o desenvolvimento dessa plataforma, foi justamente olhar para essa questão da tecnologia para a educação formal no Brasil, né, que a gente entende que vem enfrentando sempre muitos desafios, não só na área didático-pedagógica, metodológica, mas na área de gestão também, sempre pretendendo evoluir e agregar tecnologia hoje, naturalmente, invariável, né? É necessário, e a EduNext vem para efetivamente facilitar as operações financeiras das instituições de ensino, aquelas mesmas operações financeiras que elas fazem com os bancos tradicionais, vindo por uma plataforma tecnológica que faz matrículas, mensalidades, antecipação de recebíveis e uma série de outras funcionalidades que a gente oferece. Ao longo do tempo, o pessoal pode ver aqui nos vídeos do canal, pode também acessar o nosso site, marcar uma agenda aí, ler esse QR Codezinho aqui, faz uma agenda com os nossos consultores, né, para conhecer a plataforma, sem compromisso nenhum, e a gente pode apresentar o que a gente está trazendo de benefícios. Dado, para começar o nosso bate-papo direto aí no ponto de dor, né, como é que a gente enxerga aí esses desafios ainda hoje, né? A gente tem um histórico recente aí de uma necessidade de digitalização forçada num evento da pandemia alguns anos atrás, mas esses desafios vêm de maior tempo, né? Como é que é isso para você, que foi aí diretor de instituição de ensino, presidente de instituição de ensino, viveu isso na pele no passado aí, né? É verdade, Léo. É um processo que talvez nos últimos, vamos alongar um pouco, né, para os últimos 20 anos, né, foi um processo de transformação radical dentro de qualquer instituição de ensino superior no Brasil. Você tem o modelo tradicional, né? Eu me lembro que, quando tive a oportunidade, eu passei, né, para aqueles que estão nos ouvindo, eu passei boa parte da minha vida profissional em sala de aula, né, como um professor de ensino superior, na Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Então, fui lá de aluno a professor, membro do Conselho Superior, depois tive a oportunidade de ocupar uma posição na diretoria financeira administrativa, e depois presidente por dois mandatos. Então, quando eu cheguei à diretoria administrativa financeira, né, a gente se deparava com aquele mundo ainda tradicional da educação presencial, onde você fazia o pagamento das mensalidades ou todo o contrato de matrícula na secretaria, na própria secretaria da instituição, né? Os alunos moravam num raio de ação daquela universidade, tinham acesso, e era tudo muito caseiro, né? O boleto, levava o boleto lá na lotérica que pagava, ou pagava direto na tesouraria da instituição, e assim por diante. Como muitas faziam naquela época no Brasil, e algumas ainda fazem até hoje, né? Então, o primeiro motivo para a necessidade, eu acho, de uma transformação digital mais importante, uma digitalização dentro das instituições de ensino, foi com o advento da educação à distância, né? Então, o teu aluno já não estava mais presencialmente num raio de acesso físico da universidade, ele estava em outra cidade, em outro estado, né? Como é que o cara ia lá na secretaria pagar um boleto, ia lá na tesouraria para pegar uma segunda via
né, de um boleto de mensalidade para pagar. Aí eu falo sempre de boleto, porque praticamente 99% das transações eram feitas através de boleto bancário, né, vinculado a um banco, né, aquele banco que tinha lá uma parceria com aquela determinada instituição, rodava a folha de pagamento, tinha uma série de vantagens, você aderia nesse sistema. Quando você precisava de algum capital adicional, né, para poder fechar o teu fluxo, né, esses boletos, inclusive, serviam de lastro de garantia para a liberação de crédito por parte dos bancos das instituições de ensino. Porque, historicamente, a instituição de ensino superior tinha uma dificuldade muito grande em repassar para os preços das mensalidades o custo, né, da coisa toda, né, o custo educacional, professores, toda a dinâmica que você tinha lá para deixar disponível um ensino de qualidade. Então, vou dar um exemplo para vocês, que vamos imaginar lá de 1990 até 2000 e alguma coisa, né, o preço médio das mensalidades, num curso genérico, vamos dizer, de administração de empresas, ele caiu na metade, né, a mensalidade. Então, e o custo de professor é sempre crescente, né? O professor vai se titulando, é professor mestre, doutor, tem adicional por tempo de serviço, ou seja, a folha de pagamento, que é o custo mais caro dentro de uma instituição de ensino, subia, né, e você não conseguia repassar isso para as mensalidades. Então, historicamente, as instituições começaram a passar por períodos complicados, né, se tornarem deficitárias, ou tinha uma mantenedora forte que pudesse aportar recursos para equilibrar, ou uma verticalização do ensino, via lá desde a educação infantil até a pós-graduação, podia ter mais capacidade de sobreviver nesse mercado. Mas a dificuldade de repassar para os preços finais, esse sempre foi uma dor da instituição de ensino, né? Então, você cobra lá 12 mensalidades dos alunos, tem que pagar 13 salários para os professores e funcionários. Só nessa aproximação simples, você vê que a conta é difícil de fechar, Léo. Ô, Dado, você traz uma reflexão interessante aí, que também, assim, as instituições sempre tiveram um desafio com fluxo de caixa, eventualmente, ou olhar mais para a parte financeira de receitas e despesas. E esse processo analógico que a gente conhece aí das emissões de boleto, né, do arquivo remessa, arquivo retorno, que ainda é muito usado atualmente, ainda que a gente tenha algumas APIs aí que funcionem de bancos, traz informações fora do contexto da realidade, né, ou do tempo real. Você tem que trabalhar muito naqueles números para poder encontrar ali manualmente o seu fluxo de caixa, usar outros sistemas. Como é que você vê essa digitalização nessa parte da gestão também e do acesso à informação, né? A gente sabe que os sistemas acadêmicos fazem esse papel, mas eles também ficam nessa dependência dos fluxos bancários e das compensações. Hoje, quando a gente pensa em cartão de crédito e principalmente PIX, né, essa realidade precisa mudar, porque afinal de contas a gente tem operações em tempo real sendo apresentadas, operações financeiras, né, em tempo real sendo apresentadas. Inclusive, até para trazer uma informação interessante, que também acho que pode contextualizar aí a sua fala, a gente percebe hoje na EduNext que o boleto vem perdendo espaço gradativamente, assim, né? Hoje a gente tem cartão de crédito e PIX tomando conta de quase todas as transações, um percentual ainda muito pequeno para o boleto. Então, isso também tem muito a ver com a digitalização, né? Como é com certeza, não, com certeza absoluta, porque o mais importante para um gestor, né, numa posição de direção, por exemplo, é a capacidade de tomada de decisão. E a tua capacidade de tomar decisão está diretamente ligada à quantidade de informações que você tem para poder tomar aquela decisão acertada, ou às vezes você não tem informação tão apurada, você tem dificuldades em tomar uma decisão correta, né? Então, eu me lembro que na época, né, que você está comentando, eu tentei implantar como diretor financeiro a maquineta de cartão de crédito, que era, né, 100% praticamente das nossas cobranças de mensalidades em boletos. Daí, quando eu implantei a maquininha, ainda tinha uma restrição grande, o pessoal reclamava, tinha uma taxa de 3,5%, que a gente, mesmo assim, a gente absorvia, mas o aluno, às vezes, não tinha o limite no cartão, era uma coisa ainda meio, né, tentando ir para um caminho um pouco alternativo ao boleto. Na época, não existia Pix, eu estou falando isso entre 2009 e 2018, mais ou menos, né? Esse período aí, quase 10 anos ali. Então, era um mundo completamente diferente. Então, para eu tomar uma decisão, como diretor administrativo financeiro, eu tinha que chamar na minha sala o pessoal da tesouraria, o pessoal da contabilidade, o pessoal do RH, sentava todo mundo junto, abria um monte de papel de cada um dos lados para poder entender qual era o fluxo, qual era a necessidade, se eu precisava adiantar recebível. Na época não existia esse formato que eu vou contar para vocês que a EduNext faz hoje, se aperfeiçoando nesse processo. Você tinha que ter um capital de giro aberto num determinado banco lá, e os boletos serviam de garantia
ou de lastro, né? Então, era um mundo completamente diferente, a tomada de decisão era mais difícil, mais lenta, né? E o papel de um diretor financeiro de instituição de ensino era passar praticamente toda semana tentando entrar em contato com o gerente de banco e fazer uma visita e se aproximar para ver se conseguia um capital para gerar o fluxo necessário. A Edunex resolve todas essas dores. Gostaria eu de ter tido uma Edunex na época que eu era lá diretor financeiro para facilitar esse processo de tomar decisão, principalmente no real time, né? Hoje você tem com a transparência da plataforma, os relatórios que ela apresenta, né, a capacidade de um diretor financeiro tomar uma decisão, né, apurada, até para não se endividar, ou seja, tomar lá um capital de giro acima da necessidade, né? Você pode usar exatamente aquilo que você precisa para fechar o teu fluxo no mês a mês e melhorar na tua eficiência da operação, né? O grande segredo da Edunex é que ela torna a operação não só de matrícula, de conversão de matrícula, de mensalidades, em alta eficiência, né? Isso é muito importante. Pegando esse gancho aí, dado do fluxo, né, principalmente de você poder utilizar o fluxo de recebíveis da maneira mais eficiente, claro, todo mundo persegue aí, que faz antecipações de recebíveis, persegue, obviamente, ter um custo menor do dinheiro captado, né? Então, se você puder ter esse olhar com mais frequência, com mais agilidade, você com certeza tem aí uma economia financeira nas operações. É difícil fazer isso com antecipação de boletos, né, no banco, porque, em geral, as operações são um pouco fechadas, né? Você não tem essa flexibilidade de tomar o dinheiro e circular ele de uma maneira melhor. Muitas vezes você acaba deixando ali aquela carteira em cobrança, né? E o banco mesmo vai resolver essa carteira e você tem aquele dinheiro disponível. Como é que é isso, assim, na Edunext? Como é que a gente pensou essa mudança, né? Como é que a gente gerencia melhor ou oferece uma gestão melhor aí do fluxo de caixa para os nossos clientes e parceiros aí? O mundo tradicional da educação, onde, né, reafirmo, várias universidades e escolas, de maneira geral, até hoje ainda utilizam, né, a forma tradicional de relacionamento com os bancos e da forma de poder cobrar as suas mensalidades, ainda, né, grande parte pelo boleto, agora Pix, então evoluindo um pouco mais. Mas a Edunext, o que traz nessa é uma inovação completa, né? Porque neste modelo tradicional você tem muita figura do cedente, do sacado, o contrato, o CPF do aluno, o CPF do aluno é que garante lá se ele é bom pagador ou não, o banco faz escrutínio, né, vai dizer, olha, esses CPFs aqui são maus pagadores, eu não quero nem os boletos deles. Isso você resolve aí na tua cobrança. Então, algo que sempre funcionou dessa maneira. Então, o que a Edunext faz é trabalhar isso de uma forma, de uma carteira administrada, virtual, onde dá muito mais segurança para a instituição de ensino, inclusive, quando quiser adiantar seus recebíveis, saber que é capaz, né, de retornar aquele recurso lá aonde adiantou. Então, essa solução de você ter uma plataforma digital, onde a instituição de ensino, o que é a Edunext, para deixar bem simples para aquele que está nos ouvindo agora? Ela é um portal, uma plataforma que vai resolver, né, de maneira absoluta e completa o teu contas a receber. Então, quando eu estava lá na diretoria administrativa, eu tinha que chamar minha tesouraria, quantos boletos emitiram nesse mês, qual é o total de potencial de faturamento, quanto que é inadimplência, quantos boletos não foram pagos. Então, você ficava trabalhando manualmente com a turma lá do financeiro. Hoje, a plataforma te entrega essas informações todas mastigadas, todas já simplificadas, né? Porque o grande processo, o grande segredo da Edunext é a simplificação do processo. Naturalmente, a grande maioria das instituições, né, usavam um módulo de ERP, e dentro desse módulo, onde se tinha lá o módulo acadêmico, você podia botar o módulo financeiro, o módulo contábil, e assim por diante, estava lá o módulo financeiro do ERP, né, onde estava lá a máscara de um boleto de um banco que iria, através do web aluno, disparar isso para os alunos. Né? A evolução, as novas gerações aí que vieram com a tecnologia já no DNA, né, sempre pediam, mas não posso pagar online, não posso ter um web aluno mobile, não posso, né, eu tenho que ir lá na secretaria, pegar um boleto, carimbar. Esse mundo acabou, né? Esse mundo, né, e se já vinha acabando o crescimento da procura pela educação à distância, com a pandemia veio para matar de vez. Né? Então, o aluno agora está aonde ele bem quiser, né? Os modelos híbridos têm se tornado muito claros aí, são completamente diferentes, né? Porque sempre fica aquela discussão, a educação presencial era melhor que a educação online. Né? O mercado já provou que a educação online veio para ficar, né? Com qualidade, com interação,
E também, né, se ela veio para ficar com qualidade e com interação, você tem que ter uma plataforma, né, financeira, uma fintech, que possa resolver também esses problemas todos, né, e de uma maneira muito simples. Então, a Edunext vai, né, permitir ao nosso usuário que tenha um painel de controle, onde ele vai ver contas a receber através da Edunext, talvez as contas a pagar através do RP dele, e qualquer descasamento de fluxo que houver, ele consegue, com um botão, fazer um shopping de taxas e de ofertas de crédito para poder cobrir aquela eventual, né, lacuna lá de fluxo que ele precisa. Então, o objetivo é simplificar a vida da gestão financeira, otimizar o time, baratear o custo e dar transparência absoluta em todas as operações em real time. Ô Dado, a gente está falando bastante sobre a operação de cobrança de mensalidades, né? E que é aí a vida mês a mês da instituição de ensino, cursos de graduação, pós-graduação, que tem lá vários meses ou muitos semestres, né, de gestão de mensalidades. Eu vou mudar um pouquinho o foco, eu acho que a gente podia ir um pouco para a parte de matrículas, né, que também não deixa de ser uma operação financeira no final das contas, onde o aluno lá no final do seu processo de matrícula, ele paga ali um valor que ou é uma taxa específica da matrícula, ou eventualmente uma taxa antes da matrícula no processo seletivo, 1 ou 2 taxas, ou a primeira mensalidade, como acontece aí em vários cursos. E aí a gente tem uma série de situações relacionadas à parte de matrícula, de experiência do aluno, de diferentes tabelas de preço, a precificação, as regras de desconto, né, diferentes ações promocionais em períodos de matrícula de pós-graduação, em períodos de matrícula de graduação. Como é que é essa mudança também? Assim, como é que você vê essa mudança? Certamente as instituições de ensino que estão nos assistindo sabem das dificuldades que existem num processo de matrícula, mas também buscam sempre agilizar e otimizar essa precificação e esse processo. Como é que você acha que essa experiência na Edunext, assim, o que na sua visão de diretor de instituição de ensino otimizou, melhorou, mudou para ficar mais eficiente e trazer maiores taxas de conversão? A principal característica da Edunext é que ela é uma plataforma fintech altamente integrável, né? Então, a gente pode integrar, desde que haja essa capacidade de integração, com qualquer ERP do mercado. Tá? Então, ela pode estar presente em qualquer instituição que tenha a capacidade de integrar a sua plataforma na Edunext. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, o que ela vai facilitar? Cada instituição tem um processo seletivo, são muito parecidos. Né? Então, vamos só deixar bem claro aqui que a gente está falando de instituições de ensino superior ou escolas K-12 formais, né, no Brasil. E aí a Edunext já se difere dos demais players, né? Inclusive bancos tradicionais, porque as características do processo são parecidas. Por exemplo, uma universidade toda vai ter um processo seletivo, seja lá do que chame vestibular, etc. Você tem uma taxa de matrícula. E depois que o aluno passa ou é aprovado, seja, ele pode entrar naquela universidade, tem um processo de matrícula. Então, a capacidade e a velocidade da Edunext em processar essa matrícula, com a coleta de documentos e entregar para a instituição, é segundos. Então, com certeza, líder do mercado nessa capacidade de conversão, né, do prospect student para o aluno daquela instituição. Às vezes os contratos são, falando de curso de graduação, semestral ou anual, às vezes a pós-graduação tem um plano de pagamento um pouco mais longo, mas a Edunext se preocupa muito com essa associação entre a mensalidade e o mês de competência, né? Muito diferente da educação informal, que é curso parcelado. Nós não é um curso parcelado, é vinculado no contrato do aluno com a instituição, tem características muito claras do curso que ele está cursando, quantas disciplinas, qual é o tempo do contrato. Então, na matrícula e nas rematrículas, a Edunext facilita. Não é só facilita para a instituição, facilita para o aluno. Então, é um processo de simplificação onde ambas as partes, né, saem com uma solução para suas dores. Então, esse processo eu vejo que se difere muito da educação tradicional, ou seja, a rapidez na conversão da matrícula e depois no estabelecimento das recorrências dos pagamentos e mensalidades, que a Edunext aceita cartão, múltiplo cartão, Pix, boleto, ou seja, todos os meios de pagamento disponíveis aí no mercado, para facilitar a vida do estudante e também da instituição de ensino. E essa experiência do usuário, do aluno,
cada dia que passa se torna mais importante num processo de conversão online do que quer que seja, né? A gente conectado nos celulares aí, fazendo compras, assinando streamings, eventualmente, né, assinando um canal no YouTube, ou comprando alguma coisa depois que você teve aí um anúncio numa das mídias sociais. Esse processo hoje muito facilitado, né? As pessoas já não precisam ter muito esforço, né, para fazer a compra de um determinado produto ou serviço hoje online na internet. Olhando para as novas gerações, isso ainda é mais evidente, né? Dificilmente, acho que a gente percebe aí a evolução das gerações, como se comportam os adolescentes, os jovens, quando vão numa loja física fazer uma compra, o cartão de crédito já não existe mais, o dinheiro, então, nem se fala, uma nota, né, para pagar alguma coisa. Esse processo, você acha que ele acaba ajudando as instituições de ensino a terem maior número de conversões, né, na matrícula? Ou seja, quando um aluno percebe um processo facilitado de matrícula, isso é um ponto decisório para ele se matricular em uma instituição ou em outra, assim? É fundamental, porque hoje a competição do mercado dá a opção dos alunos a terem diversas alternativas, né, de onde vão cursar a sua educação superior, até porque a oferta hoje de instituições e de vagas, né, pelo Brasil é bastante ampla, né? Agora, a capacidade de processar essa matrícula e transformar, né, em realidade o prospect aluno num aluno, isso é fundamental, né? Então, se você entra lá numa plataforma e quer se matricular em alguma coisa e não consegue preencher, o troço não anda, o site trava, você não consegue colocar os dados, não vai para frente, a chance de você desistir e ir para uma outra mais fácil é real, né? É real, não é uma coisa ilusória. Então, a EduNext teve a capacidade de ser testada ao longo do tempo, desde que ela foi colocada no mercado, né, por volumes grandes de matrícula simultâneas, né, porque às vezes você tem lá a data final de matrícula, né, e todo mundo tem que se matricular aquela data. Então, nós já tivemos experiências testadas, né, do Next, onde milhares de transações foram feitas ao mesmo tempo, né, e a plataforma não se desestabilizou, não saiu do ar, todas aquelas operações foram confirmadas, né, as pessoas conseguiram se matricular nos cursos, conseguiram pagar, seja a taxa de matrícula ou as mensalidades. Então, isso é muito importante, ou seja, a robustez tecnológica da plataforma, que segura um grande volume de matrículas ao mesmo tempo, isso é muito importante, né, para a segurança da instituição, porque ela não quer perder aluno. Se você não tiver uma plataforma adequada, né, ou que nem se o aluno, nos tempos passados, pegasse o boleto do banco, fosse passar o código de barra lá na lotérica, o falar, não existe esse boleto, não dá para pagar, você tem que voltar na secretaria. Ou seja, nada disso acontece na EduNext. Então, capacidade de processar milhares de informações ou de pedidos de matrícula, ela já é testada, e isso é real. E a facilidade do candidato ali, ou do aluno, preencher os campos, né, num painel ou num modal de matrícula bastante inteligente, com características de layout fluídas, né, sem aqueles pontos de trava, sem muitos pontos de contato aí, que eu não sei se cada vez mais a gente está envolvido com isso, e isso vai ficando mais evidente como uma dor, mas quando eu encontro um processo de compra que tem muito ponto de contato, que eu tenho que ir e voltar, eu confesso que eu me perco, assim. Então, eu vejo que essa fluidez, né, no ato de você preencher as suas informações, entender o produto que você está adquirindo, né, qual é o curso que você está ali se matriculando, ter essas informações evidentes ali, ser impactado pelo contrato do aluno ou pelo termo de pré-matrícula, né, que a gente consegue oferecer também dentro do modal, fazer o aceite daquilo de maneira fácil, sem ter que ficar fazendo assinaturas de documento, no mundo que hoje você aceita termos e termos de contratação de tantas coisas por aí. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, aumenta as taxas de conversão. E, Dado, a gente sempre traz um exemplo de um dos nossos grandes parceiros, que é a Faculdade Hub, né, do grupo primo do Thiago Nigro, que é um case de sucesso em conversão de pós-graduações, né, com vários nomes interessantes aí do mercado financeiro, e agora também se tornando aí um case de sucesso de matrículas de graduação. Quer contar um pouquinho dessa sua visão aí, desse nosso cliente, como é que a gente enxerga essa inovação que foi trazida também para o mercado de educação formal?
Claro, e inclusive foi um cliente, e é um cliente muito importante, né? Muito mais que um cliente, é um parceiro nosso, até no desenvolvimento da plataforma, porque as demandas que vinham, né, ajudavam a entender o mercado como um todo, ou seja, então a EduNext dá ao seu cliente a capacidade dele lançar, né, as páginas de vendas dos cursos, inclusive com diferentes preços, com diferentes níveis de desconto, com, né, diferentes oportunidades para os alunos ingressarem naqueles cursos que a instituição oferece. Então, os cursos de pós-graduação, efetivamente, que a gente lançou com o Grupo Primo, né, eles faziam lá 1.000 matrículas no mesmo dia, né, às vezes 2.000 matrículas em uma semana. Então, são volumes altos, né, matrículas de valores expressivos, tanto para pagamento à vista, quanto pagamentos ao longo do contrato e tal, de curso de pós-graduação. E agora, para a universidade, né, para o curso que é um dual degree que eles estão lançando em administração, né, com foco em finanças, são 500 vagas, no processo seletivo já tem mais de 1.000 alunos matriculados no vestibular, que já pagaram as taxas através da EduNext, estão fazendo o processo seletivo e agora começam a efetuar as matrículas. Esse curso, inclusive, começa agora dia 29 de julho, né, deste ano. Então, isso se mostrou, né, um case de sucesso, né, porque foi um cliente que se transformou num parceiro, né, e as demandas do parceiro, a EduNext desenvolveu tecnologicamente, e hoje elas atendem qualquer instituição do mercado, principalmente com esse grande volume de matrículas simultâneas, e atendendo todos os requisitos do Ministério da Educação, quanto à documentação necessária para ter lá, o aluno depois pode fazer o upload dentro do tempo necessário, fica nos arquivos da instituição, ou seja, é realmente uma plataforma facilitadora para a vida do aluno, que grande parte dele hoje está remoto, né, e a instituição de ensino precisa colher todas aquelas informações para depois, lá no futuro, emitir o diploma do aluno com base naquela documentação toda que ela tem lá em seu poder. Legal. O Dado, a gente vai ter outras oportunidades de trazer mais informações, falar de outras novidades. Eu acho, inclusive, que essa situação do Dual Degree, né, a EduNext está cada vez mais preparada para atender também instituições de ensino que eventualmente tenham sede fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, né, com operações aí financeiras para isso também, mas a gente fala disso em outra oportunidade, que eu acho que é bastante interessante. Mas a gente entrou aí numa parte um pouco da segurança, né, dessa coisa mais relacionada a como que os valores financeiros, eles são convertidos pela plataforma e estão seguros aí dentro da EduNext em contas dos nossos clientes, né? Acho que para a gente ir encerrando, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão da visão do diretor financeiro, principalmente, né, da segurança do seu valor, né, do dinheiro, e não só isso, mas a relação que as instituições de ensino têm com o mercado e principalmente com as regulações governamentais, porque a gente tem uma série de situações no Brasil onde a educação traz eventualmente benefícios de impostos ou pode ser utilizada em progressão de carreira nas empresas ou, enfim, uma série de outras situações que são interessantes. Conta um pouquinho para o pessoal como é que a gente lidou com essa questão de segurança, com essa questão do entendimento de como o valor financeiro fica disponível para a instituição e, consequentemente, dar essa segurança também para o aluno que está ali transacionando dentro de uma plataforma totalmente digital, né? Claro. Não, isso é muito importante até para o mercado entender, né? A EduNext é uma plataforma digital, né? É um meio, né, que facilita a vida tanto da instituição financeira como do banco, né? Obviamente, os nossos clientes têm contas gráficas, né, num banco, né? Então, o dinheiro completamente seguro, regulado pelo Banco Central, né? E o que a EduNext faz? Ela filtra essas informações e traz com absoluta transparência para o cliente exatamente qual era o valor daquela mensalidade, que taxa foi cobrada, se foi no Pix, se foi no boleto, se foi no cartão, né? Um relatório altamente detalhado, e o cliente tem a capacidade de fazer o resgate do dinheiro imediatamente para sua conta bancária tradicional, no banco que ele tiver relacionamento, né? Então, essa capacidade que a EduNext tem de se integrar, né, ao sistema de meios de pagamento, ofertando múltiplo cartão, Pix, boleto, etc., trazendo para o cliente esse relatório com essas informações mastigadas. Então, já não há mais a necessidade daquele arquivo remessa, o arquivo retorno, conferência manual, então se elimina uma série de erros humanos que aconteciam ali. E esses relatórios, ou seja, esse dinheiro que chega na conta do cliente, ele pode, se tiver capacidade, integrar ao contas a pagar, por exemplo, do seu ERP, e vai ter uma absoluta visão da tomada de decisão dele, qual a necessidade de capital que ele tem aí para os meses seguintes ou para aquele ano. Então, isso é fundamental, ou seja, a transparência e a segurança, ainda mais quando você está mexendo com dinheiro,
Tá? Então, as carteiras virtuais do Next representam claramente as contas gráficas dos clientes num banco seguro, regulado pelo Banco Central. Tá? Então, sem nenhum tipo de problema. Inclusive, as contas dos clientes têm que ser abertas no CNPJ daquele cliente, o recurso não pode ser passado para um CNPJ diferente, toda uma segurança, toda uma LGPD envolvida no processo para dar uma segurança aos clientes de que a situação financeira deles está absolutamente regular e transparente, usando esse modal aí inovador e de referência no mercado, que é a do Next. Legal. Bom, vamos chegando no finalzinho, estamos aí passando dos 30 minutos do nosso bate-papo, né? A ideia é sempre trazer essas informações mais, né, aplicadas, práticas, para a gente não ficar aqui falando horas e horas a fio de tantas coisas, que daria, mas, né, vamos encurtar o tempo e otimizar o tempo das pessoas. Para finalizar, Dado, acho que a visão de futuro, né, é sempre importante para quem olha para tecnologia e inovação, olhar para o futuro, né? A gente não pode ficar parado aí no presente. Futuro, como é que você acha que as coisas se encaminham aí no mercado educacional e aí, obviamente, algumas relações com o mercado financeiro ou com as transações? Quando a gente olha aí para coisas como Open Finance, inteligência artificial, moeda digital, capacidade de você ter carteiras mundiais de valores, essa visão da possibilidade que a gente tem da educação está sendo oferecida em qualquer lugar do mundo, como é que a gente pode olhar para essas tendências de futuro? O que a gente espera fazer, enfim, uma visão, e daí fica super à vontade aí, a gente já vai encerrando também, claro, e deixando um alô para o pessoal. Eu acho assim, no mundo de hoje, a digitalização da parte financeira de uma instituição de ensino não é uma opção, ela é uma obrigação, ou seja, para você se tornar competitivo, né, para continuar no mercado, né, abrindo market share, ou seja, atingindo o objetivo que a instituição tem, é necessidade vital você ter, né, uma transformação digital completa nas finanças da instituição. Então, várias delas, ou seja, você pegar a quantidade de instituições de ensino superior credenciadas no Ministério da Educação, né, a grande maioria delas ainda são pequenas e médias. Os grandes grupos, né, já estão organizados, né, de uma certa forma, né, para atender essas demandas. Mas as pequenas e médias, eu estou falando lá entre 1.000 e 10.000 alunos, né, ainda tem processos manuais, né, e conforme a estrutura, conforme quem é a mantenedora, se é uma fundação ou não, então tem estruturas mais rígidas, inclusive de compliance. Então a EduNext traz para essas a oportunidade de ingressar no mundo digital, em primeiro lugar, com taxas extremamente atrativas, né? A tarifa de plataforma que a EduNext propõe ao mercado é extremamente atrativo pelo benefício que traz a tomada de decisão dos gestores financeiros. Inclusive o custo das operações, seja o Pix, o boleto ou o cartão, sempre muito transparente, muito fácil de ser entendido, ser aplicado, sem prejudicar a capacidade de pagamento da instituição. Então, eu vejo assim, aquele que quiser conhecer um pouco mais, né, como disse o Léo, né, lê ali o nosso QR Code, agenda, para que a gente possa explicar mais de perto, ou seja, mas a necessidade de você ir para um processo de transformação digital financeira dentro da instituição de ensino, ela é vital para a sobrevivência, para a agilidade nas tomadas de decisões, para a competitividade com o mercado, e para você, né, poder executar lá, seja a missão ou a visão da tua universidade, né, um número X de alunos, determinados cursos que você oferece, poder ter a capacidade de fazer a gestão desses recursos todos de uma maneira mais direta, mais ágil e mais transparente, com menor custo. Legal. Eu acho que até para a gente ir finalizando, mas você trouxe um ponto que é bem interessante da gente trazer à tona, que o nosso intuito realmente foi levar uma plataforma para instituições, inicialmente, né, de pequeno e médio porte, que precisam fazer maiores investimentos para essa transformação digital e, eventualmente, os orçamentos financeiros lá, os orçamentos de desenvolvimento disso são eventualmente restritivos, né? E a gente quer justamente facilitar isso com praticamente sem custo nenhum para essas instituições, a não ser efetivamente os custos das transações que acontecem dentro da plataforma. Isso então, é fundamental, o que você falou, só desculpe te interromper, porque assim, fica à vontade, puxa vida. Custo de implantação, porque eu me lembro que na época que eu estava lá na diretoria administrativa financeira, e sempre que eu tentava trazer um sistema digital, tinha lá o tal do setup fee.
Ah, não, você tem que pagar 100 mil reais e depois mais 10% ao mês pro resto da vida. Eu falei, puxa, mas aí, né, até o 10% ao mês você topava, cabia no fluxo, mas 100 mil reais de setup fee. Então, a Edunext criou um modelo onde você não tem esse setup fee de customização, né? Você entra direto e as tarifas são infinitamente inferiores ao 10% que me ofereciam lá na época quando eu era diretor financeiro. Então, é fácil, ágil, a implantação e o onboarding é muito rápido, né? A instituição pode até fazer testes conosco já em conversão de matrículas, no processo seletivo, depois tenho certeza que vai gostar, implanta lá no Contas a Receber, e aí vai ter a sua vida muito facilitada. Muito legal, é isso aí. Acho que é isso, Dado. A mensagem está transmitida aí sobre essa inovação digital financeira, né? E acho que agora é a gente deixar um agradecimento para o pessoal que está nos assistindo, né? Informar que a gente traz muitas outras informações ainda no canal, que a gente está inaugurando a EduNext. A gente está aí no nosso terceiro ano de funcionamento, crescimento expressivo em quantidade de transações e clientes. Então tem muito por vir aí, a gente não para de maneira nenhuma de inovar e trazer soluções facilitadoras para as instituições. Queria agradecer outra vez a presença, essa troca de conhecimento. É sempre legal a gente poder estar levando para o mercado informações e educação, né? Eu acho que a gente, como uma plataforma focada na área de educação, também tem esse objetivo, essa missão de tentar auxiliar aí as instituições, os gestores, né, as pessoas ligadas aí à área comercial, marketing, tecnologia, vendas, financeiro, né, podem entrar em contato. Acho que é bacana também dizer, né, Dado, que nós aí que somos sócios fundadores estamos sempre à disposição para um bate-papo a qualquer momento, é só fazer as agendas, a gente está super disponível, né, para a gente conversar aí com os gestores. Então, também fica aqui o convite para mandarem um e-mail ou se conectarem com a gente lá no LinkedIn, né, pode chamar o Dado, pode chamar a mim, o Arsênio, enfim, todos aqueles que estão envolvidos aí na EduNext, para a gente trocar uma ideia mais a fundo, falar de coisas específicas, né? Não, é isso aí, a EduNext passou barreiras já importantes nesse curto tempo de vida que ela tem, praticamente 2 anos e alguma coisa, atuando focadamente na área de fintech, mais de 100 milhões de reais em transações realizadas, então isso marca que a tese da EduNext, então, se valida, né, o mercado já aceita, né, já observa, já nos sugere features novos, né, então no futuro, muito próximo, a gente vai oferecer adiantamentos de recebíveis dentro da própria plataforma, crédito, enfim, tem uma série de novidades aí para vir pelo futuro, né, que está no roadmap aí de desenvolvimento tecnológico da EduNext para os próximos anos. Mas uma marca importante aí, que 100 milhões de reais em transações, essa a gente passou. Muito legal. Legal, Dado. Obrigado outra vez. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Fiquem conectados. Se você ainda não curtiu o canal, curte aí, curte o vídeo, compartilha com o pessoal conhecido. Segue a gente aí no nosso LinkedIn, oficial do EduNext, aqui no canal do YouTube. A gente volta com muito mais conteúdo pela frente. Obrigado pela atenção. Dado, obrigado. Bom final de dia aí. Super abraço. Valeu.